A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Agradeço à minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador de todo este projeto, pastor Gedeon Júnior, por esta oportunidade. Amados irmãos, agora nós estamos em 1 Samuel capítulo 7. O Senhor aqui, ele nos mostra qual foi a repercussão do retorno da arca para Israel. Foi uma injeção de ânimo para buscar ao Senhor. E nós vemos que durante este período, Samuel, ele liderou o povo naquilo que foi a restauração da aliança e a ordem a quem eles deveriam se livrar, e a ordem que Samuel lhes dá, que eles deveriam se livrar de todos os ídolos e altares idólatras. Nós vamos perceber que no capítulo 7, no versículo 2 de 1 Samuel diz assim, tem um subtema na minha Bíblia e diz assim: Samuel exorta ao arrependimento. Versículo 2: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Nós vamos perceber que a Arca da Aliança, então ela não estava mais no poder, na mão dos inimigos, e se encontrava na casa de Abinadab, que era uma família sacerdotal, em Quiriate Jearim, no território de Benjamim. E Siló, nós sabemos que a arca não poderia voltar para Siló, porque tinha sido destruída pelos filisteus, e não era mais lugar do santuário do Senhor, sendo que muitos anos se passariam até que a arca fosse levada para onde? Para Jerusalém, pelo rei Davi. Porém, ter a arca em sua terra não resolveria automaticamente os problemas de Israel, pois ao longo desses 20 anos, desde que a arca havia sido colocada na casa de Abinadab, uma nova geração surgiria e clamava por mudanças radicais no governo de Israel. Nós percebemos que durante séculos, irmãos, o povo de Israel havia considerado Jeová o seu rei, mas agora eles pediam ao Senhor que lhes desse um rei, como os monarcas das outras nações. Então, esse momento aqui foi um momento crítico na história de Israel. E as orações e orientações de Samuel mostram-se o quê? Cruciais. Para que o povo passasse em segurança por essa fase perigosa de transação. Aí Samuel vem com seus conselhos e exorta o povo. Nós vemos que no versículo 3, ele diz assim: Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai os vossos corações ao Senhor, e servi a Ele só, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Amados, Samuel, aqui ele estava o quê? Ciente de toda a inquietação do povo e do seu desejo de mudanças, e sabia que os períodos de transição fazem aflorar o que há de melhor e de pior nas pessoas. Deus chama Samuel para construir uma ponte entre a era turbulenta dos juízes e a nova era da monarquia. É uma tarefa nada fácil,
Porque, como nós vimos lá no livro de Juízes, o povo vivia numa gangorra espiritual. Aí Deus levantava um juiz, o povo se voltava para o Senhor. Quando aquele juiz morria, o povo novamente se voltava aos ídolos e buscava aos deuses que não deveriam buscar. E este momento de gangorra espiritual foi muito turbulento. Aí o Senhor levantou Samuel nesse período, em meio a toda essa diferença. Nós vimos que na época dos juízes, nós estudamos no livro de Ruth e vimos a mão poderosa do Senhor agindo ali, que existia uma família ainda que estava diante do Senhor. E temos a belíssima história do livro de Ruth. E nesse período de negritude espiritual, onde os filhos do sacerdote Eli faziam o que não era reto diante do Senhor, buscavam as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, viviam de maneira absolutamente devassa e distante da presença do Senhor, o Senhor levantou Samuel. E Samuel vem neste período conturbado, neste período tão difícil, e é posto pelo Senhor para fazer essa transição. Então não foi uma tarefa muito fácil. E de uma coisa Samuel estava certo: com ou sem rei, a nação jamais seria bem-sucedida se o povo não se colocasse, não se voltasse novamente ao Senhor e não colocasse o Senhor em primeiro lugar e cresce somente nele. Por esse motivo, ele convoca uma assembleia em Mispa, uma das cidades de Benjamim, onde desafia o povo da aliança de Deus a voltar para o Senhor. Por isso que ele diz: olha, se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, quer dizer, houvesse uma mudança radical de atitude, de vida, conversão, modificação. Era isso que o povo necessitava, porque a idolatria havia sido um pecado constante em Israel. Nós vemos isso desde a família lá de Jacó. Quando Raquel carrega os falsos ídolos, seu pai Labão vai atrás, ela se senta, esconde, diz estar no costume das mulheres e acaba não sendo pega ali, mas leva aqueles ídolos do seu pai. E Israel, esses falsos deuses ela leva consigo. E quando os hebreus eram escravos nos Egípcios, eles adotaram deuses e deusas dos egípcios. E depois do êxodo, os israelitas adoraram alguns desses ídolos durante as jornadas pelo deserto. E então nós vemos ali Moisés, que ordenou a Israel que destruísse todo e qualquer vestígio da religião cananeia, mas o povo acabou se entregando novamente à idolatria, adorando os deuses dos seus inimigos derrotados. Aí Samuel cita especificadamente os Balaíns e os Asterotes. Vejam o capítulo 4. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Eles ouviram a exortação de Samuel e se voltaram para o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eles viviam ali na opressão, os filisteus dominando de maneira muito forte. E eles ali com medo e se reuniram ali em Mispa, ouviram o que Samuel tinha a dizer, obedeceram à voz de Samuel, eles tiveram uma nova postura. E Samuel diz: olha, vocês acabem com essas adorações aos Balaíns e aos Astarotes. Baal era um deus cananeu da tempestade, para o qual os israelitas se voltavam com frequência quando a terra passava por um período de seca. E Astarote era a deusa da fertilidade, cuja adoração incluía rituais indescritíveis na sensualidade, irmãos. Os israelitas, eles não viram apenas uma representação de Deus no Monte Sinai,
mas sim ouviram a voz do Senhor. Lembram-se daquele episódio onde raios, trovões, e o Senhor fala com o povo, e o povo se esconde e diz: Moisés, fala tu com o Senhor, né? Porque eles ficam amedrontados com a poderosa presença do Senhor, eles não suportam. E eles sabiam, portanto, que adorar qualquer imagem de seu Deus constituía uma prática ilícita. Então Samuel vem e manda que eles deixem esses falsos deuses. E deixar os falsos deuses era apenas o começo de um processo de volta para o Senhor. Porque nada deve ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Além disso, os israelitas deveriam preparar o coração para o Senhor e se consagrar ao Senhor. Essa é a verdadeira conversão, quando o nosso coração está preparado para o Senhor, quando a nossa vida está preparado para o Senhor, para se consagrar somente ao Senhor. E essas instruções estavam de acordo com o primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, capítulo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Um ídolo é um substituto para Deus. E qualquer coisa que sirvamos e na qual confiamos no lugar de Deus, isso é idolatria. A nossa força, a nossa confiança não deve estar no carro que temos, na conta bancária, no nosso serviço, nos nossos pais, nos nossos cônjuges. Não, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele tem controle sobre todas as coisas. Basta uma palavra dEle e qualquer situação é modificada. Basta um olhar dEle e tudo acontece. E nós percebemos que os israelitas, eles adoravam ídolos de madeira, de pedra, de metal. Mas os cristãos de hoje, eles possuem outros tipos de ídolos, que às vezes acham que não é nem ídolo, mas é uma idolatria sutil que se vive hoje e atraente. Eles idolatram suas casas, eles idolatram suas propriedades, idolatram suas riquezas, seus carros, seus cargos, o seu reconhecimento, a ambição e até mesmo outras pessoas. Tudo aquilo que é colocado antes do Senhor é idolatria. E torna-se um pecado nas nossas vidas. Nada pode vir antes do nosso Deus. Nós amamos os nossos cônjuges, mas devemos amar primeiramente ao Senhor. Nós amamos os nossos pais, mas amamos primeiramente ao Senhor. Nós gostamos dos lares que temos, mas isso não pode nos atrapalhar de servir ao Senhor. Tudo o que nós temos é para adorar o Senhor. Qualquer coisa em nossa vida que ocupe o lugar de Deus e que exija o sacrifício e a dedicação que pertence somente a Deus é um ídolo e deve ser lançado fora. Eu quero te convidar agora a pensar o que tem impedido de você estar diante do Senhor. O que tem atrapalhado o teu tempo com o Senhor? E diga: Senhor, eu quero deixar isso. Eu quero me converter a Ti. Eu quero mudar a minha forma de pensar e ter o meu coração voltado para Ti. Os ídolos do coração são muito mais perigosos do que os ídolos de um templo. Às vezes nós julgamos e falamos: tal pessoa adora tal ídolo, tal coisa, tal. E nós às vezes adoramos um programa de TV, deixamos de ir para a igreja para ficar assistindo. Às vezes nós não saímos da nossa casa porque vamos fazer tal coisa e é na hora do culto. Isso é idolatria, irmãos. Meu filho, nada pode ser maior do que o nosso Senhor. E aí Samuel chama o povo e diz: vamos confessar o nosso pecado. Vamos confessar e vamos abandonar. E no versículo 5 ele diz: disse mais Samuel, congregai todo o povo em Mispa.
e orarei por vós ao Senhor. Eles tinham que ir para Mispa. Por quê? Porque em Siló estava nas mãos dos filisteus. Então eles iam para Mispa. E ele diz, vamos todos para lá. E lá nós vamos orar ao Senhor. Eu orarei por vós ao Senhor. Samuel ainda tinha este contato com o Senhor. E ele podia, interceder pelo povo diante do Senhor. E eles se congregaram em Mispa e tiraram a água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. O povo reconhece, confessa o seu pecado. Samuel, ele planejava conduzir o povo a um tempo de adoração, de intercessão, para que eles fossem libertos do inimigo. Mas se os israelitas tivessem qualquer iniquidade no coração, o Senhor não os ouviria. O Salmo 63, versículo 18, nos diz assim, olha, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Irmãos, o Senhor, quando nós chegamos diante da sua presença, nós devemos pedir perdão dos nossos pecados. Às vezes você pode me dizer, mas eu não peco, eu não furto, eu não mato, eu não roubo, não sei o quê. Irmãos, cuidado, tá? Porque a Bíblia diz que não há homem que não peque. E diz também que nós não devemos ser demasiadamente justos aos nossos próprios olhos. Nós todos pecamos, todos nós erramos. Eu sei que às vezes nós achamos que não pecamos porque o pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Ele não ocorre com consciência. Por isso que todos os dias nós devemos pedir perdão. Nós não pecamos porque às vezes quando nós sentimos que pecamos, nós imediatamente pedimos perdão ao Senhor. E às vezes nós achamos que não estamos pecando porque não estamos fazendo nada errado aos nossos próprios olhos. Mas se a Bíblia diz que não há homem que não peque, então nós devemos ter cuidado com isso. E todos os dias nós devemos pedir perdão ao Senhor, porque nós pecamos com palavras, com pensamentos, com atitudes. Nós não somos santos. Se fôssemos santos, não estaríamos mais nessa terra. E se estamos aqui, é porque nós estamos no processo de santificação. Através da palavra nós estamos sendo lavados, através da oração nós estamos nos conectando com o céu e nós todos os dias devemos pedir perdão ao Senhor. Quando acordarmos, o primeiro pensamento que deve tomar conta de nós, Senhor, perdoa-nos. Dá-nos força para esse dia, sustenta-nos. Ao dormirmos, irmão, nós devemos, Senhor, se fiz algo que foi errado neste dia, às vezes até sem perceber, me perdoa, Deus. Até os pecados ocultos, às vezes que eu nem, notei, mas nós devemos o tempo inteiro estar pedindo perdão ao Senhor. Porque quando pedimos perdão ao Senhor, somos capazes de entrar no Santo dos Santos e termos comunhão com o Senhor. A vida do cristão é uma vida de pedir perdão. O tempo inteiro é nos renunciando, tomando cada dia a nossa cruz e seguindo as ordenanças do nosso Mestre. Então, meus irmãos, aquele povo, quando foi chamado a se congregar em Rispa, para receber a oração de Samuel, que ali representava, trazendo Deus para a vida do povo. Eles estavam ali, porque Samuel diz, olha, não basta apenas destruir os seus ídolos, mas também é preciso que vocês confessem os seus pecados e que se entreguem ao Senhor. Nós temos aqui, olha, duas considerações indicam que essa assembleia, ela ocorre durante a festa dos tabernáculos. Em primeiro lugar, o povo derramou a água diante do Senhor, algo que se tornou uma prática relacionada à festa dos tabernáculos, comemorada em ocasiões em que Deus proveu água no deserto. E em segundo lugar, o povo jejuou, que era uma prática requerida apenas no dia anual da expiação, que antecedia a festa dos tabernáculos. Nós devemos entender que
A principal atividade daquele dia foi a confissão do povo. Pecamos, Senhor, pecamos contra ti. Olha só, pecamos contra o Senhor. E a promessa da aliança de Deus a Israel era de que ele perdoaria os seus pecados se os confessassem ao Senhor com sinceridade. O que Deus quer é sinceridade, porque não havia sacrifícios suficientes, nem rituais capazes de purificá-los em seus pecados. O que perdoaria era pedir perdão e crer que o Senhor traria o perdão. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. A estes Deus não desprezarás. Salmos 51, 17. E essa promessa de perdão e de bênção, ela foi reiterada por Salomão mais adiante, na história de Israel, por ocasião da congregação do templo. Lembram-se do que diz Crônicas, segundo Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Não buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus queria era uma mudança de atitude, porque aí sim o povo veria o livramento que o Senhor haveria de fazer. Amados irmãos, que o Senhor vos abençoe de forma maravilhosa. Hoje nós paramos aqui e, permitindo o Senhor, amanhã retornaremos e concluiremos, se Deus quiser, 1 Samuel capítulo 7. Que Deus vos abençoe.